Olá, eu sou Leila Schuster, jornalista e comunicadora, e hoje eu estou aqui no estúdio da TV Caras com uma missão super especial. Um bate-papo com uma figura ilustre. Ele começou a sua carreira como goleiro no meu time gaúcho, o Internacional. E depois vieram São Paulo, Flamengo, Osaka, no Japão. Além de tudo, ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Gente, o papo hoje vai ser bom demais. Com vocês, Gilmar Rinaldi. Gilmar, obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui, esse dia muito especial, comemorando 30 anos de Caras, com a minha amiga Leila, gaúcha como eu, com as mesmas origens, e pronto aqui para um bate-papo bem alegre, bem solto, para contar umas histórias. Que legal. Bacana você tocar nisso já de cara, porque realmente a Caras está comemorando este ano seus 30 anos de Brasil. E você, ano que vem, 2024, comemora 30 anos de tetracampeonato com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. Então, é muita história. Vamos começar por aí já. Como é participar de uma Copa do Mundo, ser tetracampeão e entrar para a história? Bom, participar de uma Copa do Mundo é você quase que viver um sonho que você não sonhou, porque ela acontece por uma série de coisas no seu time, na sua vida, que você é convocado e vai para uma Copa do Mundo. Aquilo é o máximo que um jogador pode querer, porque você está no topo do mundo, todo mundo te assistindo, principalmente jogando pelo Brasil, que sempre é um dos favoritos para conquistar. Conquistando, então, aí é o máximo, né? Eu acho que se um jogador tem alguma coisa que para deixar a carreira dele plena, é conquistar uma Copa do Mundo. E a história foi muito boa, com muita dificuldade. O Brasil há 24 anos não ganhava o Mundial. Isso tornou muito mais difícil, mas muito mais importante a nossa conquista também. Muito descrédito, as pessoas achavam que não ia conseguir, alguns jogadores mais velhos, veteranos, mas aí a gente mostrou a força do brasileiro, na hora H, todo mundo se impôs, foco total na seleção brasileira, esquecemos as vaidades de lado, não importava quem era o mais importante, ou para quem você ia ter que correr. O importante era o Brasil ganhar. E por isso que a gente teve tanto sucesso e conseguiu trazer para o Brasil, depois de 24 anos, uma Copa sofrida, suada, mas que é valorizada até hoje. Pois é, eu imagino a emoção, que eu fico com palpitação só de pensar. E realmente é uma das Copas mais comentadas, né? Foi uma vitória linda. E a tua vida não mudou, quer dizer, não voltou a ser a mesma que era antes, né? Então é uma dádiva ter participado dessa Copa do Mundo. Para um jogador, eu acredito que é o ápice, né? Participar de uma Copa e ainda ser campeão. É o desejo de todo jogador na história do futebol? Ah, sem dúvida, é o sonho máximo. E tem uma coisa, até vou te dar um dado engraçado, que no Brasil, no mundo inteiro hoje, eu acho que tem 350 a 400 campeões do mundo só. A Terra tem 8 bilhões de pessoas. Gente. Você fazer parte desse número, ser um dos 400, não importa o quanto você jogou, não importa o que você esteve lá jogando. É um privilégio. O Parreira, que era o nosso treinador, na época da preparação, ele usava uma frase e insistia, todo dia ele falava a mesma coisa. Olha, vocês vão entrar para a história, vocês vão fazer história, vocês vão marcar as suas vidas para sempre. Olha, pouca gente tinha tanta razão como ele quando falou isso. Nós ficamos marcados, a nossa vida não foi mais a mesma. No Brasil e fora, e eu percebo muito isso, porque eu trabalhei com futebol muito tempo fora, depois fui jogar no Japão. Em qualquer solenidade, onde estão as pessoas mais importantes do mundo, esportivo ou não, quando você passa, alguém aponta, olha, lá vai um campeão do mundo. Isso é um orgulho que a gente vai levar para sempre, e principalmente representando o Brasil. Gente, é verdade, não tem como, isso é tão lindo, eu acho que das histórias da vida, né, o que você deixa de legado e a emoção que tu causa nas pessoas é das vitórias mais importantes que alguém pode sonhar. Porque tu não está deixando assim um prédio que tu construiu com o teu nome, você está deixando emoção na memória de gerações. Então isso é muito lindo e eu posso falar aqui para os nossos espectadores, que nós somos amigos há muito tempo. Muito. Amo essa família de paixão, você e Rossana são incríveis.
E nós já fizemos algumas viagens juntos. E eu lembro, gente, onde quer que a gente passe, pode ser o interiorzinho do interiorzinho, em outro lado do mundo, Dilmar! Dilmar! E aparece uma bola de repente até. Então isso é muito lindo, não é? Como foi essa... coordenar, agora eu já entrando na fase familiar, né? Como foi coordenar esse sucesso todo, essa vida louca de jogador de futebol, onde existe bastante movimento, existe muita fofoca, muita menina em volta, né? E você ter um casamento sólido, feliz, uma família linda. Como foi conciliar tudo isso, todo esse sucesso e essas mudanças? Eu acho que isso, Leila, veio muito da preparação de família já, né? Quando eu fui para Porto Alegre com 14 anos, eu já tinha uma base familiar muito forte. E eu aprendi muito cedo do futebol que quando alguém falasse alguma coisa a teu respeito, dizendo que você era muito ruim, que você não tinha jeito para coisa, não era para acreditar muito. Mas também quando alguém falava que você era o maior do mundo, que você era um deus, também não acreditar aquilo a fundo. Então tem que ter consciência. É claro que o mundo do futebol é cercado de muita fantasia, de muita imaginação, as pessoas veem aquilo, muita mulher mesmo, que acontece, o meio, mas você tem que saber que você está de passagem por aí. Isso vai ter uma época, todo mundo pode jogar, o Falcão parou, o Pelé parou, e um dia você vai parar, e o mundo não vai ser o mesmo. Então você tem que saber viver aquilo, respeitar todas as pessoas que cheguem para você como um ídolo, né? Não estão te vendo aí como um homem, como um símbolo masculino, sexual, não. É um símbolo, você está representando alguma coisa. Você tem que ter essa consciência e que isso vai passar. Por pior que seja a fase que se está, ela vai passar. Mas por melhor que seja a fase, ela também vai passar. Eu acho que é esse o equilíbrio e eu sempre tive isso muito definido. Eu casei com 33 anos, eu esperei o tempo certo, mas eu sabia muito bem o que eu queria e eu sabia que aquilo era uma realidade para o resto da vida. E a minha condição de ídolo, de jogador, não era para o resto da vida. Eu ia ficar a história e o que eu fiz, mas que a minha vida ia mudar e mudou e eu convivo muito bem com isso até hoje. Que bacana isso, incrível. Você teve uma assessoria, um preparamento psicológico, porque hoje em dia o que a gente vê muito é um afã pelas coisas todas momentâneas, né? As pessoas em geral estão se deslumbrando muito. Dinheiro, fama, enfim, o assédio, né? Isso movimenta muito a cabeça da pessoa. É fundamental ter uma assistência psicológica, um coach. Vocês tinham naquela época? Ou foi algo que você mesmo, Gilmar, desenvolveu? Então, você sabe que eu sempre falo isso para muitos jogadores, ex-jogadores, quando a gente conversa. Eu acho que quem me deu isso, sem querer, ao natural, foi a minha família, meu pai e minha mãe, que eram italianos, educação rígida, o que é certo, não é meio certo, nem meio errado, é certo e errado, entendi, esse eu levei. O que acontece também é que eu vim de um meio que não era muito comum no futebol. Por exemplo, eu não vim da favela, eu não vim daquele meio mais necessitado, e isso me criou um problema ao contrário, porque eu fui muito discriminado por esse motivo. Nossa. As pessoas dizem, ué, mas como esse cara vai tomar o meu lugar? Pô, eu preciso muito mais do que ele. Ele tem aonde ter uma vida com família. Então isso eu tive também que vencer, até conquistar a confiança dos jogadores, desse pessoal, que eu poderia ser um deles, que eu poderia estar inserido nesse grupo, demorou um pouco. Mas também aí eu aprendi a lidar com isso. E sem querer eu virei um conselheiro, esse psicólogo para eles, porque era uma base muito forte que eles tinham. Bom, se ele não precisa tanto, se ele está aqui porque ele gosta, ele tem amor, ele quer vencer para o futebol, ele pode também nos ensinar alguma coisa. E aí o respeito aconteceu e até o final da carreira e até hoje, os jogadores muitas vezes me perguntam, em momentos delicados, em situações difíceis, que vão desde relacionamento com a mulher em casa, com os filhos, a parte financeira, a parte de negociação com clubes e até com empresários. E eu faço questão de dar sempre a minha opinião, mas eu deixo claro uma coisa, não me pergunte uma coisa esperando que eu fale o que você quer ouvir. Eu vou falar o que eu acho, bom ou ruim,
você vai ter que interpretar. Eu vou dar a minha opinião. Nem sempre vai ser a resposta que você gostaria, mas pode ter certeza que, na minha opinião, é a melhor para você tomar, a melhor atitude. Que incrível, né? Para te ver como existe o preconceito de todos os lados. Todos os lados. De todos os lados. As mulheres enfrentam muito preconceito. Se ela é muito bonita, já acham que ela não é inteligente o suficiente. Se você é de tal classe social, você não pode tal coisa. E a gente está lutando com isso o tempo inteiro. E eu acho até, Gilmar, eu vou perguntar a tua opinião sobre isso, que os tempos modernos da era digital dificultaram ainda mais e pioraram a cabeça também. Esse assédio todo aumentou e piorou um pouquinho o estado emocional, principalmente de jogadores. Porque eles são muito visados hoje, muito mais do que antigamente, claro, né? Quais são as mudanças que você vê com relação a isso, nesta nova era? Eu acho que essa nova era digital veio favorecer muitas coisas e facilitar. Mas também ela te ajuda a expor muito rápido e principalmente uma coisa que eu não me conformo, grande parte negativa, é o julgamento imediato. Verdade. A pessoa coloca alguma coisa na rede social, nós temos aí 20 milhões, 200 milhões no Brasil de juízes que já fazem um julgamento. Essa mulher, ela presta, ela não presta, ou ele está certo, está errado, ele é bandido, não é? Isso é uma coisa que não veio bem junto, sabe? As pessoas, no afã de dar a sua opinião, a primeira opinião, de ser o primeiro a contar, fazem um julgamento muito rápido. E aí expõe muitas vezes as pessoas, quando ele se arrepender e ele percebe que não é nada daquilo, que aquela moça que é tão bonita, que ela não precisa ser tão bonita, tão macedada, vulgar, então já é tarde, porque ele já expôs a opinião dele e isso já passou para muita gente. O que você faz aqui agora, em 1 minuto, corre o Brasil todo e em 2 o mundo. Então não dá para apagar. Uma besteira não se apaga. Para você construir uma coisa boa, você demora muito mais tempo para propagar, para expandir. Mas um erro, uma besteira, as pessoas te julgam, te condenam e quando erram não tem o que fazer, porque já o estrago está feito. É verdade. A gente tem que lembrar disso, gente. O que fica gravado é eterno. Nunca mais sai, hein? Você pode até deletar, alguém já guardou. Já veio, guardou e fotografou. E é tão legal a gente ter um convívio saudável, né? Pensar, antes de fazer qualquer comentário duro, respira, se colocar no lugar do outro, isso, respira fundo. Checa um pouco mais. Exatamente. É muito importante, né? O pessoal da mídia, principalmente, de checar fatos. Exatamente. Né? Gilmar, e como você vê o futebol hoje em dia no Brasil? Você vê muitos talentos ou você vê um pouco engessado? Talentos eu vejo muitos ainda. O Brasil é uma coisa natural. Quer dizer, o Brasil não faz força para produzir talentos no futebol. O que mudou muito é que esses talentos que antes floresciam no Brasil, estão aparecendo lá fora. Porque os times lá de fora todos perceberam que é uma mercadoria que quando fica exposta e valorizada no Brasil, ela custa muito caro. Então eles começaram a buscar isso antes que aconteça. Então qualquer jovem que seja uma promessa, um futuro, que tenha um destaque muito importante, ele já é captado. E a FIFA tem alguns regulamentos que você não pode transferir com 18 anos, a não ser que os pais vão morar nesse país. O que eles fazem? Se o cara realmente é um fenômeno, eles vêm, contratam os pais para trabalhar na empresa ou no patrocinador, para que o filho possa ir para descumprir. Então é comum a gente ver hoje grandes jogadores aparecendo em outros países que você nunca ouviu falar. Gente, eu brasileiros. Tô impressionada, nunca ouvi falar isso. Eles levam os pais, dão um emprego, aí ganham o visto de trabalhadores, aí o filho é dependente, aí ele já pode jogar por uma equipe de fora. Então é uma situação estranha, mas que os jogadores aparecem mais lá fora do que aqui. Aqui temos ainda, porque é natural, mas muita gente que a gente nunca ouviu falar, a gente vê jogando aí, é brasileiro e muito bom. E a parte do futebol, a outra de organização, eu acho que nós estamos num momento muito delicado, nós estamos regredindo, sabe? Na administração, das confederações, das federações, da CBF, alguns poucos fazendo os bons trabalhos, mas o momento não é bom, há muito equívoco, há muita gente que não é do ramo e que não se
digna a pedir conselhos e ajuda de pessoas do futebol, pessoas do meio, que têm um passado muito bom, muito sério, e nós temos muitos craques que pararam de jogar, alguns até que estão até em atividade, que poderiam colaborar muito isso. E fariam questão com uma opinião, é uma coisa que é grátis, ninguém vai cobrar por isso. Mas eles acham que sabem demais e isso não acontece. É uma pena, né? E Muito. o futebol sofre. Muito. E nós perdemos muito com isso. É um desperdício. É um desperdício. Muito grande. Muito grande. Mas talvez até essa fuga de talentos para fora do país sirva como pressão. Despertar, né? Despertar, né? Para despertar. Agora você também trabalhou como coordenador técnico da Seleção Brasileira entre 2014 e 2016. Exatamente. Que tal foi essa experiência? Olha, essa foi a experiência que me fez decidir não trabalhar mais com futebol. Eu achei, bom, a minha parte eu já fiz, quem viu, viu, não vai ver mais, porque realmente é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Eu fui chamado, Leila, logo após o Brasil tomar de 7-1 da Alemanha, na Copa do Mundo realizada em casa, no Brasil. Então você imagina o clima que estava, a dificuldade, o pavor dos jogadores mesmo, porque ia começar uma nova era, ninguém sabia quem estava, e a gente ia perder de 7-1, foi a maior humilhação que a gente teve. E tinha que recomeçar estabelecendo valores, principalmente, e que as pessoas tivessem parâmetros para se guiar, porque é uma jovem geração, você não pode pegar e colocá-la exposta. A maioria deles não participou do 7-1, mas eles iam pagar o preço do 7-1. E aí, na época da CBF, eu criei uma coisa. Eu falei para o Dunga, na época era o treinador, disse, olha, eu acho que a gente tem que ter referências aqui. A gente não tem referências. A referência que a gente tem é a Alemanha ganhando 7-1. Aí, a cada convocação da seleção, eu convidava um campeão do mundo que fosse lá para contar a história, para que ele soubesse que a história que eles estavam vivendo, que é aquela boa, de glamour, de ser famoso, que estavam no auge, que estavam na seleção brasileira, ela tinha o outro lado também, que eles já erraram, que já fizeram, já tiveram erros do passado, para que eles, ouvindo, pudessem aprender. E eu sempre falei que a experiência você não aprende em biblioteca, você lendo um livro, você fica culto, você tem conhecimento, mas experiente você não fica. Você tem que viver o problema, você tem que sentir o medo que o problema vai dar, aquela insegurança. E aí eu busquei essas referências ali para tentar ajudar. Mas é muito difícil, eu fiz 2 anos lá, cumpri o meu ciclo muito bem. Eu tinha decidido parar depois da Copa do Mundo, que teve em 22. E eu disse, bom, vou parar. Mas eu parei 2 anos antes, que quando eu saí da CBF, não, 98, foi 2018. 2018, isso, que eu fui assistir a Copa depois. Ficou de 14 a 16. 16, fiquei até 18 eu parei. 18 tu parou. Eu ia ficar em 20. Mas aí eu falei, bom, eu acho que a minha parte eu já cumpri, eu organizei toda a parte de estrutura, a externa, que é mais difícil, aquela de logística, a parte onde eu conhecia as pessoas, porque eu joguei futebol muito tempo na seleção, conheço todo mundo lá, os bons e os ruins. E muitos amigos meus, que eram meus amigos, eu falei, olha, desculpa, eu vou ter que te trocar porque você não está capacitado para estar aqui. Tente se capacitar, que você vai ter espaço um dia, mas agora não é o momento. E o pior que sabe que eu acho que eles entenderam? É difícil você falar isso para um amigo. Nossa, muito duro, que situação delicada, né? Mas nesse momento fecha o coração e faça o que tem que ser feito. E eu acho que eu fiz, dei a minha contribuição e espero que agora alguém continue com essa sequência. Seria muito bom que tu voltasse, mas tu não quer. Não quero mais. Futebol, eu acho que eu estou sempre aberto a falar de futebol com as pessoas. Sou procurado hoje por pessoas dos grandes clubes para dar opinião, para conversar numa resenha. Isso eu faço com o maior prazer porque eu gosto disso e eu quero ajudar. Mas profissionalmente eu não quero mais não. Nem política. Nem pensar. Nem política. Que você sabe que eu também fui chamado para política, para ser prefeito, para ser secretário de esportes e também eu já acho que a minha parte eu fiz, vamos deixar o pessoal mais novo. Que bom, viu só? Olha só, gente, a cabeça de Gilmar. É psicologia. É verdade, senão tu ia acabar, sabe, enredado em quê, né? Entrar pra política, enfim, tua vida tá tão boa, né? Tá boa. Tá boa demais, né? E eu decidi isso, eu decidi que depois dos 50, 60 anos, eu ia cuidar de mim. Eu cuidei até os 40 anos, quando meus companheiros iam namorar, iam para as festas e eu para a concentração, que eu jogava.
Depois, como eu fiquei como agente, depois diretor, eu fiquei sempre envolvido, meus fins de semana sempre ocupados com futebol. Você, calma, depois quando eu tiver 60 anos, vai ser todo para a família, para os meus amigos e para eu fazer o que eu quiser e a hora que eu quiser. Que delícia, que bom, isso mesmo. Tem que aproveitar tudo que tu plantou e a colheita é muito boa, né? Tá sendo ótima. Agora, será que não sai aí, dentro de todas as histórias que tu já viveu, será que não sai um livro, hein? Um projetinho desses, eu acho que podia sair, né? Então, Leila, você sabe que você me pegou agora, porque eu tenho o rascunho do livro. Tu tem? Eu tenho. Talvez um dia, mais tarde, a minha filha, que gosta muito de escrever, a Giovana possa escrever. É que eu tenho um livro, por exemplo, da Copa de 94, dos bastidores, da Olimpíada de 84 também, que eu joguei com os bastidores. Só que se eu contar, eu não sei se a palavra é essa, eu vou expor algumas pessoas, não é expor, eu vou contar coisas que aconteceram, que não são muitas, são muito boas, mas também, para se ganhar uma grande batalha, você tem embates duros internos também. Sim. Não se ganha, não se faz campeões do mundo fazendo amigos, trocando gentilezas, claro, com cobranças, com coisas mais pesadas. Então tá lá. Um dia, não sei, até eu de vez em quando vou lá e escrevo alguma coisinha a mais, mas eu tenho um esboço de um livrinho lá, para que eu não esqueça dos fatos, sabe? Porque no momento que eu tenho alguma frase, aí eu já lembro de tudo que aconteceu, eu posso dar para alguém escrever isso. Mas eu sou um bom contador de história, não sei até onde eu posso contar. Que delícia, eu tenho certeza que tem muita história e quando isso sair, quem sabe, né, daqui a alguns anos... Quem sabe, vamos ver. O Giovana coloca para frente esse livro aí, vai ser bombástico. Mas você podia largar alguma fofoquinha assim pra gente, de bastidores. Eu até soube que tem uma história engraçada com a revista Caras, eu acho, né? Tem sim. Gente, Caras tem 30 anos. 30 anos de Copa. Deve ser mais ou menos aí que começou, né? Era na época em que tinham aquelas grandes matérias. Nossa, todo mundo esperava. As pessoas iam na banca para esperar a saída da Caras. Era uma época fantástica, gente muito importante. E a gente tinha na seleção brasileira, em 94, a gente estava concentrado lá. Ficamos lá, acho que 2 meses praticamente, e treinando. Então, nossa vida era muito reduzida. O celular, tinham 2 celulares lá. Um eu tinha, porque eu, na época, um patrocinador me deu para que todos os jogadores pudessem falar com o Brasil, sabe, ver a família, mandar oi, tô bem, esse tipo de coisa. E o outro era do Américo Faria, que era o nosso supervisor. Uhum. E a gente monitorava muitas vezes quando saiu uma notícia no Brasil, notícia boa e ruim, até para que ela não tivesse um impacto grande e pegasse alguém de surpresa e provocasse algum dano no nosso grupo. Então a gente sabia, e a gente sabia das notícias que saíam antes. E aí eu vou contar uma inconfidência aqui, que na época eu lembro que o Romário era casado, acho que era a mulher dele era Mônica Santoro, parece que era o nome. E aí a gente falou, o pessoal vai fazer matéria com as mulheres lá no Brasil. Não. Ele falou, não, eu falei para ela, né? Eu falei que não. Quem manda sou eu, não é para fazer matéria. Tá bom. Chega uma informação que saiu a Caras, e aí chegou alguém lá, não sei se era da Caras, alguém me entregou a revista, e eu fui olhar e falei assim, não, que prato cheio. Tinha uma matéria muito grande, de 4, 5 páginas, com a Mônica, mostrando a casa dela, as coisas, os armários, o quarto, e contando alguns segredos. E um deles é que ele dormia com calção de jogador de futebol. Não, gente do céu. Não acredito. Isso, eu esperei o momento certo, a gente estava no ônibus indo para o treinamento. E aí, é uma bagunça quando a gente vai para o treinamento, estamos falando, cantando, brincando. A gente pegava a revista e abria, eu chamava, vem cá. Aí o cara, pelo amor de Deus. Aí fazia... E aí o Romário chegava para ver a revista. Aí eu fechava, assim, não, calma, você só depois. Ele começou a ficar inquieto. Porque todo mundo via e ele não via. Essas alturas ele já sentia que era com ele o negócio. Alguma coisa tinha. Aí quando ele via, eu falei, não é possível. E foi um marco interessante, porque a revista Caras passou de mão em mão, lá, todo mundo sacaneando ele até ele chegar e ver a revista ali. Ele poderia ter lançado a linha de sleepwear de futebol. Do Romário. Seleção brasileira. Hoje em dia o pessoal faria isso. Hoje em dia eu faria. Já arrumava um jeito para faturar e lançar uma linha boa. Né? Mas essa história, o nosso ônibus chegava a balançar de tanto que a gente pulava dentro. Imagina a farra. Só homem. A farra, só homem. E a fofoca, né? Porque o homem é muito mais fofoqueiro que a gente. Claro. As mulheres vão concordar comigo. O duro é que a gente não sabe, a gente tem que saber as fofocas. A
A gente está meio à parte das fofocas, né? Quando tem uma, tem que explodir. É verdade. Mas hoje em dia, os jogadores, quando estão concentrados, eles podem estar com seus celulares e ficar vendo lá o que está acontecendo? Pode, é interação total. Uma coisa que mudou, que eu acho que mudou para pior, na minha época, na nossa época, os jogadores da minha idade, e até não sei quanto tempo, uns 10 anos, a gente ficava em quarto, em dois jogadores sempre, com o seu companheiro. Hoje em dia são quartos individuais. Tá bom, é bom para a privacidade, mas você perde muito de interação com o companheiro. No dia que você está com um problema, você quer desabafar com alguém, tá o cara do lado. Eu sei isso porque eu vivi desde os 14 anos, eu dormi com um homem do lado. É o cara que estava do meu lado até os 40, o jogador. Então você ouve também o dia que ele está ruim, você troca ideia, você fala sobre futebol, você faz estratégia de jogo e hoje isso não tem mais. Hoje todo mundo tem o seu celular, o seu tablet e fica conversando, então o futebol perdeu muito com essa coisa, eu acho, da falta de interação entre dois amigos no mesmo quarto, né? Na época eu brincava que eu sabia sempre o que um jogador de futebol pensa, o que ele quer que eu pense, o que é que ele quer que eu pense que ele está pensando e o que é que ele pensa que eu vou pensar dele amanhã. Porque você conhece tanto, você convive tanto, muito mais que sua família, né? A gente concentrava na terça-feira à tarde, saía de lá na quarta-feira à noite, quando o jogo era em casa. Se andava no outro dia, tinha mais uma viagem, na quinta. Aí no sábado, voltava e só saía na segunda de manhã. Então, você convivia muito com essas pessoas. E era bom porque você conhecia a alma da pessoa. Você não conhecia o cara do lado, por mais importante, ídolo, não. Você conhecia a alma do cara que estava do seu lado. É verdade. Era muito bom isso. Era muito bom, imagino. Eu acho que deveria voltar. Até porque eu fico imaginando que o celular, junto, você pode desestabilizar o emocional de um jogador que está concentrado. Se ele vir ali alguma coisa sobre a família, sobre alguma coisa que cause ou sobre ele, né, uma crítica que injusta ou justa, ou uma descoberta, ou alguma coisa que alguém... Então, isso atrapalha muito. Ali o jogador tem que se controlar. Quer dizer, o cara de alto nível, ele tem que saber entubar, né? Aquele, tudo bem, por pior que o problema aconteça, ele tem que fazer o trabalho dele. Como em qualquer profissão, foco, prática, concentração faz um campeão. Sem dúvida, sem dúvida. E não é fácil fazer um campeão. O campeão é moldado na dificuldade, sabe? Com os ventos fortes. É como um marinheiro. O cara que é bom de mar é o cara que já pegou tempestade. Não adianta, é assim, sabe? Senão, na hora que acontece, você não pode se preparar a vida toda para chegar numa final, numa decisão e enfrentar uma dificuldade que você nunca teve. Você não vai saber o que fazer. Vou te dar um exemplo prático. Brasil 7-1. Quando começou a acontecer, a gente percebeu, por algum motivo que eu também não sei, que ninguém teve uma atitude, nem de dar uma porrada, como falam no futebol, no alemão. Sabe? Porque como a coisa aconteceu, tem que parar, alguém tem que fazer alguma coisa para aquilo parar. Era o precipício, o mundo estava desabando, aquilo tinha que parar. Tá bom, é antiesportivo, então, mas nós sempre tivemos jogadores que nesses momentos davam uma maluquice, chegava lá e dava uma pancada e expulso ou não, mas parava. Exato. Parava. Faltou presença de espírito de todo mundo ali. Alguém tinha que ter tomado alguma atitude que não tomou, mas também não dá para culpar, porque foi uma coisa que duvido que alguém imaginasse um dia que isso fosse acontecer. Não, ninguém. E durante noites nós dormíamos e não acreditávamos que tinha acontecido aquele 7-1. E eu tive que entrar logo depois para montar isso ali, imagina. Nem eu acreditava, mas infelizmente estava lá. Infelizmente aconteceu e foi bom no fundo, porque eu acho que toda derrota é isso que você acabou de dizer. Aprende e nasce mais forte, e nasce resiliência e aí vai se construindo. É daí que forja. Vai se construindo os campeões nesse claro. Mata-mata aí. Mas agora eu quero voltar um pouquinho para a gente falar do glamour e para os dias atuais. Eu lembro que em 2019, a revista Caras fez na tua casa de Ilhabela uma das mais belas ilhas de Caras da história. Como é que foi receber toda a equipe lá, ver os bastidores, e porque não é tão glamuroso assim, né? É cheio de famosos, cheio de gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Você preferiu não ver? Então, você sabe, que o susto mesmo eu levei quando me falaram
que aliás eu acho que você estava junto. Você olha, tem a Eu falei, meu Deus, deixa eu pensar. Aí eu comecei a pensar, é a sua casa, é o seu lugar íntimo, mas eu também sabia que era uma coisa importante para Caras, para Ilhabela e até para minha casa. Aí eu comecei a avaliar junto com a minha família, eu disse, olha, tem a possibilidade disso, isso quer dizer que as pessoas vão usar os nossos quartos, entende? E vai estar exposta na revista. Somei os prós e os contras e eu achei que era interessante. Aí sim, aí eu fui olhar. Aí eu passava de barco na frente de casa, observava, descia de vez em quando e comecei a ver uma outra coisa da Caras que eu não tinha percebido. Eu sempre lia a Caras, observava o glamour das pessoas visitando, só que ali eu vi como elas conviviam e como se chegava aquilo tudo. As pessoas se preparando, os maquiadores, a pessoa da luz, a pessoa que ia tirar foto, os artistas chegando, aquilo é uma maravilha, eu fiquei encantado com aquilo. Eu só queria ficar do lado, que ninguém soubesse que era eu e olhar aquilo tudo, porque aquilo era um espetáculo a ser assistido, sabe? É verdade, né? A nossa mini Hollywood, né? Exatamente. Porque aquele preparo todo que a revista faz e mantém e cria uma aura de glamour e da expectativa do que vai sair nas revistas, é muito legal. Muito. E quando muito você bacana. vê depois que sai ainda, quando eu vi a revista depois ainda, eu falei, meu Deus, olha que coisa. É, sabe? muito bacana. E eu estive lá em um dos fins de semana e teve até a tua famosa pizza. A pizza do Gilmar, gente, é bem famosa. Pois é, alguém contou que eu fazia pizza, aí pediram, aí eu fiz a pizza e realmente eu acho que agradou, porque quebrou um pouco aquela coisa, porque era o dono da casa mesmo fazendo a pizza, que foi uma coisa muito interação de amigos, o pessoal da Caras, todo mundo trabalhou um pouco. Tenho certeza que até os diretores da Caras serviram pizza, porque lá foi uma integração total e aquele realmente foi o dia que eu relaxei um pouco mais. É verdade. Gilmar, mas você é pescador também? Pescador, dos gosto. Bons. Você vai lá na Ilhabela, você pega, traz o peixe pro almoço, pro jantar. Você curte muito ter essa vida caseira e longe, né, dos holofotes também. Eu acho que tem uma hora que você tem que dar uma desacelerada, né? Você quer curtir as coisas que todo mundo curtiu a vida toda que você não teve oportunidade. Né? Eu sempre gostei de pescar. Uma das referências que eu tenho do meu pai, quando ele era vivo, era de pescar. Desde pequeno ele me levava. Mesmo que eu ficasse do lado ali, embrulhasse todas as linhas, mas ele queria que eu estivesse junto. E é uma forma de ter o seu filho ao lado, né? E eu aprendi isso, peguei gosto por isso, e aí eu vou lá, fico pescando no pier, ou eu vou pescar lula com barco, e o importante é o ambiente. Eu vou até contar uma pequena história que me falaram, não sei se é verdadeira ou não, do Tom Jobim, que no Rio de Janeiro, onde tem a estátua dele com o violão, que todo final de tarde, quando ele estava no Brasil, acho que é entre Ipanema e o Arpoador, né? Ele ia ali para ver o pôr do sol. Então ele levava uma cadeirinha para sentar, um isopor de cerveja, uma vara de pescar, um boné e um óculos escuro e ficava ali se deliciando. Aí as pessoas passavam do lado, viu, né? Aí um cara passou e olhava para ele, pô, mas tem alguma coisa errada. Ficou uma meia hora, 40 minutos até que ele perguntou, por favor, posso falar com o senhor? Ele falou, claro, amigo, tudo bem. Não, é que eu estou aqui observando o senhor está pescando há uma hora e o senhor não percebeu. Eu disse, o que eu não percebi? A sua vara de pescar está sem linha. Ele falou, não, meu amigo, é que você não entendeu. Eu não estou pegando peixe, eu só estou pescando. Então, pescar não é só pegar o peixe, é aquela coisa de estar ali no mar, no rio, passar aquele tempo, sabe? É uma coisa maravilhosa que me traz uma paz que você não tem ideia. Verdade. É uma filosofia de pescador. Sem dúvida. O peixe é o que menos importa. Que delícia. Ai, que boas histórias. Nossa, amei demais. Contador de história. Amei esse contador de história aqui que veio nos agraciar com todas essas delícias. Assim, é bom saber, né? Coisa boa. Mas antes de encerrar, eu vou fazer um joguinho rápido contigo de 4 perguntinhas. Manda bala. Cara com a Leila. De cara com a Leila. Eu quero respostas objetivas. Vou te pegar de surpresa, talvez. Se você não fosse um esportista, qual a sua profissão? Esportista. Segunda, advogado. Eu fiz direito. Cheguei a cursar. Uau, eu gosto bacana. Dessa coisa. Você é advogado. Não formei porque chegou um momento da minha carreira, que eu estava no internacional ainda, que não deu mais, não tinha como acompanhar, aí eu abandonei. Por isso que a tua veia para os negócios. Que time você não jogaria por dinheiro algum?
Que time eu não jogaria por dinheiro algum? Olha, essa é difícil, né? Vou ter que pensar, deixa eu ver. Qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo? Não sei, Leandro. Time que eu acho que eu jogaria quase todos os times, sabe? Eu joguei no Japão, eu podia jogar na Coreia, na China. Eu poderia mudar de ideia depois que eu tivesse no time. Se eu sentisse que tinha alguma coisa que não estava, eu ia sair. Mas eu acho que eu não tenho esse time. Ah, que legal. Não tenho. Porque quem ama, né? Eu gosto muito. Com esse pré-conceito, né? E tem algum time que foi teu sonho jogar, que durante a tua carreira, por algum motivo não rolou, não aconteceu? Teve um que foi meu sonho, que foi o Flamengo. Ah, mas tu realizou. Pois é, eu realizei. E a minha mãe, quando eu tinha 18, 19 anos, eu de Erechim ainda, eu não era conhecido, eu estava começando. Aí ela falou que um dia ela ia me ver no Maracanã, a torcida inteira gritando meu nome. O sonho dela aconteceu, porque um dia ela esteve no Maracanã e eu joguei no Flamengo, que foi um sonho que eu sonhei que aconteceu. Esse aconteceu. Eu estava muito bem no São Paulo, mas chegou a hora e eu fui para o Flamengo. Que lindo isso, tu realizou pela tua mãe, né? Pela minha mãe e também por mim depois. Mas a inspiração, Nossa, né? aquilo, no dia que eu fui contratado, eu lembrei, é ela. Que lindo, que bacana. Tua mãe é muito linda, aliás, eu acompanho, vocês devem acompanhar também. 93 anos, 93 firme e forte, Dona Gentila. Bom, e para encerrar a nossa sequenciazinha, que jogador você admira atualmente, nos que estão jogando, no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo? Vamos ver um. Eu gosto de jogador obstinado, que não se entrega, né? Tem um cara que joga no Real Madrid, o Modric. Ele é um anti-jogador, porque ele é baixinho, ele é feinho, é narigudo, cabeludo, mas ele é um maestro. Ele é o cara que coordena tudo. É o cara que coordena o Real Madrid, é o cara que coordenou, infelizmente, a Croácia contra o Brasil, que nos tirou da última Copa. E esse cara, o dia que ele parar de jogar futebol, vai ser uma pena, porque é arte pura, sabe? Você vê que ele consegue fazer um trabalho muito difícil pela complexão física dele, mas que ele é um gênio do futebol. Para ele, as coisas que são muito difíceis para os outros, para ele é uma coisa fácil e banal que ele faz a toda hora. Lucas Modric. Lucas Modric. Uau, que bacana. Fantástico. Adorei. Que bom, Adorei, que bom. Gilmar. Que bom, Leo. Que bom, em nome da Revista Caras, agradeço o teu tempo, esse bate-papo gostoso e espero que a gente possa se ver durante o ano aí, né, em mais comemorações. Sem dúvida. Né? E ano que vem, sem dúvida, os 30 anos do tetracampeonato de Gilmar Rinaldi com a seleção brasileira. Vai ser fantástico a gente comemorar juntos isso. Imagina, obrigado. Eu quero agradecer também o convite, o prazer e a honra de poder participar desse momento especial de 30 anos da Caras. E estou sempre à disposição. Quem sabe um dia a gente volte a fazer uma grande festa na minha casa lá com os amigos, que eu fiz muitos amigos. E os parabéns, porque eu era um leitor assíduo, continuo até hoje pelo site, e eu gosto de estar inteirado, eu gosto de saber de tudo. Eu gosto de saber a notícia, eu vou interpretar depois. E vocês me davam e me dão ainda muita coisa. Show, bacana. Obrigadão, Gilmar. Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Vejo vocês.